Olá pessoal, sejam todas bem-vindas a mais uma oficina de artesanato. Hoje nós vamos estar confeccionando um pano de prato ou pano de copa, como costumamos dizer, né? É um pano de enfeite para colocarmos na cozinha, né? Ou então pode ser usado da forma que vocês desejarem. Ele é um pano simples, porém tem um detalhe que enriquece o trabalho, que é da forma na qual nós vamos fazer o acabamento do barrado do pano de prato, tá bom? Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou o meu. Olha só, ele ficou dessa forma. Eu quis fazer um acabamento aqui embaixo, né, arredondado. Quis diferenciar aqui pra vocês. E ele é fácil de fazer, não é difícil, tá bom? Ó, atrás ele fica tudo embutidinho, ó, não fica aparecendo, tá certo? E eu vou estar ensinando vocês a fazer esse paninho aqui. Então, vamos primeiro ao passo a passo, tá? Vamos ver o que nós vamos precisar de material, né? Que foi enviado aí pra vocês. Um barradinho, né? Estampadinho, ó, que foi enviado. Isso aqui pode ser o que vocês tiverem, caso alguma de vocês estejam fazendo o material que vocês têm em casa, tá? Pode ser qualquer barrado de tecido, desde que seja algodão. Tesoura, eu gosto de duas tesouras, uma para cortar papel e uma para cortar tecido. As minhas eu separo, tá, meninas? Então essa do cabo preto eu sei que é só para cortar papel. Então eu costumo deixar separadinhos. Vocês podem utilizar a pequenininha escolar mesmo. Lápis ou caneta, tá bom? O paninho de prato, tá? O pano de copa. Fita de cetim, de preferência na cor combinando com o barradinho do tecido, tá bom? Ó, esse daqui é um aviamento, uma rendinha. Alfinete, né, para auxiliar nós a manusearmos o trabalho. Papel, aqui no caso eu separei folha de sulfite, mas vocês podem estar utilizando o papel que vocês tiverem, revista velha, jornal, tá bom? E uma régua, tá? A minha régua é própria para costura. Então, eu vou estar separando aqui o meu material primeiro. As únicas coisas que eu vou precisar, agora nesse primeiro momento, é a régua, o lápis e a folha, para nós fazermos o molde. Ó, o molde é assim, o meu já está pronto, ó, ok? Vou ensinar vocês a fazerem esse molde. O que nós vamos precisar? Eu usei uma tampinha de doce, ó. Tinha um pote de doce aqui em casa, aí eu peguei essa tampinha, deixei separadinho para usar como base. Então, nós vamos fazer primeiro o molde. Essa vai ser a primeira etapa do nosso trabalho. Eu vou pegar uma folha de sulfite. Ó, pegar uma folha de sulfite aqui. O que eu faço? Eu vou dobrar ela ao meio. Dobro. Aí eu vinco aqui. Depois que eu dobrei, eu vou pegar a minha tesoura e vou recortar ela aqui. Ó, recortei, ficou duas partes. Agora que eu recortei, eu vou unir elas assim. Ó, a folha de sulfite estava aqui, né? Eu recortei e abri, agora eu vou unir ela aqui para ela ficar maior, tá certo? Eu vou passar uma fita durex aqui para segurar a folha. Só um instantinho que eu vou pegar o durex aqui, meninas. Prontinho, meninas, já passei uma fita durex aqui, ó, e uni a minha folha. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou dobrar a minha folha aqui, na dobra onde eu coloquei o durex, para que ela fique certinha aqui nas duas extremidades. Ficou dessa forma. Agora, essa altura aqui, ó, é o que determina a altura do seu barrado, tá? Se você quer ele desse tamanho, você deixa a folha desse tamanho. Se você quer ele mais estreito, você diminui um pouco aqui. O meu, eu diminui 3 centímetros, tá bom? Então, eu vou pegar minha régua aqui e vou fazer um risco de 3 centímetros e vou recortar esse excesso. Se vocês não quiserem, podem deixar assim. Opa, tem 4. Ó, risquei 3 centímetros aqui. Vou tirar, tá? Esse excesso aqui da folha. Ó,
ficou dessa forma, ficou mais estreito, porém ele ficou uma largura maior, que vai dar exatamente a largura do meu pano de prato. Agora, ainda com ele dobrado, o que que eu faço? Eu vou pegar a minha tampinha do doce, lá que eu havia separado. Ah, importante, eu risquei um molde desse daqui numa outra folha, eu risquei ele inteiro. Vamos fazer aqui o passo a passo para vocês não se perderem. Ó, risquei ele inteiro, o molde da tampa. Pode ser um pires, tá? Se vocês não tiverem. Ou então a tampa de um pote mais largo, tá? Aí eu vou recortar aqui esse molde dessa tampa que eu risquei agora. Ó, risquei, ficou esse círculo. Agora eu dobro ao meio. O que é essa faixa aqui? Só um instante, meninas. Meninas, não consigo tirar um detalhe que tem aqui no meu celular. Ó, eu dobrei aqui a folhinha ao meio, ó. Ficou dessa forma. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu molde aqui que eu risquei, ou que eu recortei. Só um instante. Esse barulho aqui na rua, meninas, desculpa. Prontinho, meninas, já acabou. É o carro do ovo que está passando aqui na rua. É assim mesmo. Ó, meninas, aí eu vou posicionar aqui o meu molde dobradinho. Por que que eu fiz isso dessa forma? Porque quando eu posiciono aqui a tampa e risco, às vezes o contorno aqui sai meio torto, não sai certinho. E aqui eu tenho uma base reta, então eu sigo essa base para que fique certinho, tá bom? Então vou fazer um risco aqui de caneta e depois eu puxo o molde para cá. Ele não vai dar inteiro aqui, vai faltar um pedacinho, mas é assim mesmo. Aí eu risco a outra metade que falta, tá? Ó, ele vai ficar assim, tá vendo? Aí agora é só nós recortarmos aqui e pronto, tá pronto o nosso molde. O meu já tava recortado, ó, certo? Lembra que não deu inteiro? Então, o que que eu fiz? Ficou um pedaço faltando, mas essa parte que tá menor vai ficar nas extremidades. O meio vai ficar certinho, tá bom? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos separar aqui o nosso molde. Vamos pegar o tecido, ó, o tecido que foi enviado. Aí, nessa hora, nós vamos determinar o quê? Se nós vamos querer ele como pano de prato ou se nós vamos querer ele como tipo um centro de mesa. Quando é centro de mesa, tem que ter acabamento nas duas extremidades, então barrado de um lado e barrado do outro. Se for essa a opção de vocês, vocês vão ter que fazer esse procedimento que eu vou ensinar agora 2 vezes, em uma ponta e na outra, tá bom? Se for só um, então faz só um molde, tá? Só risca uma vez. Agora eu vou pegar o tecido aqui que tá separado, meu, já. É esse aqui, mas eu já deixei separado aqui um pedacinho, que como eu só fiz em uma ponta, sobrou. Então, ó, tirei um pedacinho do tecido, que é exatamente da largura do meu pano. Ó, meu pano tá aqui, ó, essa aqui é a minha largura, vou posicionar aqui. E aqui é o meu tecido. Ó, certinho, tá vendo, ó? Certinho. Agora, o que que vocês têm que... o que que é importante vocês saberem? Na hora que vocês forem fazer o molde, vocês podem fazer estreito, largo, do jeito que vocês quiserem. Inclusive, eu fiz aqui ele arredondado. Vocês podem fazer ele triangular. Fica lindo o triângulo, tá? Pode fazer em forma de onda. O que vocês desejar. Usar a criatividade, tá bom? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos riscar... Vou até separar o meu pano aqui. Eu vou riscar no meu tecido o molde, tá? Eu vou abrir ele assim e vou riscar do lado avesso. Deixa eu ver se tem outro tecido um pouquinho maior aqui. Que o tecido tem que dar certinho o tamanho do molde, tá? Ó, vou riscar aqui. Eu vou deixar, não sei, como o meu molde tá, como o meu,
tecido está um pouco largo, então vou deixar sobrando nas duas extremidades um pedacinho, tá bom? Vamos lá, vamos riscar. Quem não conseguir riscar assim, do jeito que eu tô riscando, só segurando com a mão, alfineta o molde no tecido e faz esse procedimento, tá bom? Agora eu vou cortar aqui o meu tecido que tá grande. Peguei o maior, vou cortar esse excesso que tá sobrando aqui. Ó, separo meu molde, risquei, viu? Lembrando que se for fazer nas duas pontas, faz esse processo 2 vezes, tá bom? Se não for fazer, não, faz só uma vez. Agora é muito importante, prestem atenção. Agora, nós vamos pegar o tecido e virar do avesso. Coloca o avesso do tecido pra cima, tá vendo aqui, ó? Vocês conseguem ver porque ele já tá dada a barra. Esse pano de prata aqui, ele tem uma barra que é feito, foi feito meia torta, entendeu? Ó, não um tecido com acabamento de boa qualidade. Então, o ideal seria que vocês desmanchassem a barrinha e fizessem uma bainha mais bonita, mais delicada, mais certinha, tá? Como nosso tempo é curto aqui, eu vou ver qual lado que está melhor para nós fazermos esse procedimento e vou determinar que lado que eu vou usar. Bom, o outro lado meu está melhor. Eu vou cortar esse excesso aqui que está sobrando. Vou tirar essa etiqueta aqui também, que não me interessa. Pronto. Aí, coloquei o avesso do tecido para cima. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu risco do tecido, né? Com o direito para baixo, até mesmo porque o risco tem que ficar para cima, o risco do molde que nós fizemos aqui no tricoline, tá bom? Então, ele vai ficar assim, ó, dessa forma. Ok? Então, vamos lá de novo. Aqui, no caso, eu vou colocar o risco do tecido para cima, tá? E o direito do tecido vai ficar direito do tecido com o avesso do pano de prato, ok? Agora, essa parte é importante. Pra gente não se confundir. Tá vendo aqui o molde? As ondas, elas estão viradas para aqui, como eu tô apresentando a aula pra vocês, elas estão viradas aqui pra mim, né? Eu vou posicionar a ondinha virada para vocês. Eu vou virar o meu tecido, então. Pronto. Ó. Ok? Então, o detalhe aqui onde foi riscados os círculos, né, os meios círculos, ficou virado para vocês. No caso, ficou virado para cima, né? Não ficou virado para mim, ficou virado para cima. Agora, nessa forma que eu fiz. Por quê? Porque essa parte aqui nós vamos recortar, tá? Essa parte aqui nós vamos recortar depois que nós costurarmos. Então, eu fiz esse procedimento aqui. Eu até vou voltar aqui novamente e explicar de novo para vocês, para ficar bem certinho. Então, vamos lá. Peguei o meu pano de prato, vou determinar qual lado está mais certo aqui para fazermos o acabamento. Vou colocar o avesso para cima. Coloquei o avesso para cima. Peguei o meu risco, peguei o meu pano tricoline. Peraí, deixa eu colocar aqui. Tá caindo. Peguei o meu tricoline, o molde aqui onde eu risquei, eu vou colocar esse lado aqui para cima também. Então, vai ficar ponta com ponta. Pronto, coloquei assim, para ficar bem certinho no meio. Ó. Alfinetei nessa hora, pra ficar bem certinho. Vou até pôr mais um alfinete aqui. Ó, então ele ficou assim, desta forma. Viu? Agora que eu alfinetei tudo, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura em cima do meu risco de caneta que eu fiz. Uma costura de press-ponto bem pequenininho ou então ponto atrás para ficar um ponto bem firme. Quem puder e conseguir fazer na máquina,
esteja à vontade para fazer. Quem precisar de ajuda, peça para um familiar, alguém que fique ali do seu lado te auxiliando nessa hora, tá bom, meninas? Que essa costura aqui tem que ficar bem certinha para quando nós desvirarmos, ele está perfeito. Lembrando que nós vamos costurar aqui da onde inicia, né, o meu barrado aqui até aqui embaixo. E aí nós começamos aqui, ó, na parte da onda, vamos até o final e costuramos as laterais. Essas laterais, elas têm que estar costuradinha, tá, ó. Tá sobrando aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer uma costura bem em cima aqui, ó, da barra. Bom, esse aqui vai ser o nosso primeiro procedimento dessa parte aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Então, o que eu vou fazer? Eu já expliquei aqui essa parte para vocês, vou costurar, e aí na segunda etapa do vídeo, eu trago para vocês costurado, nós vamos desvirar junto e finalizar o acabamento. Olha só que legal, é um procedimento bem simples. Lembrando que se você for fazer dos dois lados, você faz outro barradinho desse, já coloca, posiciona do outro lado, alfineta, e quando você for costurar, costura os dois juntos. Primeiro esse e depois aquele, ok? Então, um beijo, até daqui a pouco na segunda parte do vídeo.